Beleza, pessoal, estamos aqui novamente para aquela aula curtinha que resume o que a gente está estudando até agora. E o tema agora é velocidade média, né? Então, na aula passada a gente viu grandezas físicas, unidade de medida, transformações, sistema internacional. E agora a gente vai pegar essas ferramentas que a gente aprendeu e usar na prática para calcular a velocidade média. Então, vamos lá. Só lembrando, então, a gente tinha visto que física usa tudo aquilo que pode ser medido e tudo mais, que a gente tem várias unidades possíveis para essas grandezas, mas que a gente tem o padrão, que é o quilo, o metro e o segundo, ok? E aí, vamos começar a estudar um pouco, né? Entender com essa linguagem física o mundo. E aí tem a pergunta, né? O que é mais rápido? Foi uma pergunta que eu fiz em aula. Um carro de corrida ou uma lesminha? E eu espero, de verdade, que todos vocês tenham conseguido responder que era o carro. E aí a gente começa a fazer aqueles exemplos que a gente fez em aula mesmo, né? Tipo, quem que vai mais rápido? O carro amarelo que vai de Bom Jesus ao Rio em 6 horas? Ou o carro vermelho que vai de Bom Jesus a Nova York em 6 horas, se é que isso é possível, nenhum avião fez isso. Mas assim, é só uma piada, pra gente entender que o carro vermelho é mais rápido. Por quê? Porque ele anda mais no mesmo tempo. Então, quanto maior a distância que a gente anda no mesmo tempo, maior a velocidade. Então, a gente entende que velocidade é diretamente proporcional à distância. E aí, quanto menor o tempo, maior a velocidade, que aí a gente tem o nosso exemplo contrário. O carro vai de Bom Jesus ao Rio de Janeiro em 6 horas e um carro vai de Bom Jesus ao Rio de Janeiro em 2 horas. Eu queria esse carro, o vermelho. E aí a gente sabe que ele é mais rápido porque ele fez a mesma distância em menos tempo. Então, quanto menor o tempo, para a mesma distância, maior a velocidade. E isso acarreta em grandezas inversamente proporcionais. Então, a velocidade é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional ao tempo. E aí, definindo símbolos, a gente usa V para velocidade, distância a gente vai chamar de ΔS, lembrando que delta é a variação do espaço e S vem de space em inglês, e T é tempo. Então, velocidade é diretamente proporcional à distância, que a gente aqui está chamando de ΔS, e inversamente proporcional ao tempo, que aqui a gente está chamando de ΔT. E temos aí a nossa primeira equação. Então, a gente tem aí a distância, que pode ser medida em quilômetros, metros, milhas, etc. Ou o tempo, que pode ser medido em segundo, em minuto, em ano, em hora, em semana. E então, a velocidade pode ser qualquer uma dessas combinações. Quilômetro por segundo, quilômetro por hora, quilômetro por minuto, quilômetro por semana, quilômetro por ano, metro por segundo, metro por ano, qualquer uma dessas coisas. Ou seja, dada essa quantidade, a gente tem que definir um padrão e a gente define como metros por segundo. E tem a unidade do dia a dia, que é o bendito do quilômetro por hora, não tem jeito. Então, a gente vai ter que aprender a usar as duas. E aí, a gente faz aquela divisão mágica, né? Que 1 km por hora para passar por metros segundos, 1 km tem 1000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, a gente tem que multiplicar por 1000 e dividir por 3.600. Que, cortando zeros aí, é o mesmo que multiplicar por 1 e dividir por 3,6. E daí que vem aquele número mágico, maravilhoso, que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E para voltar, a gente multiplica. Então, divide, multiplica. Divide, multiplica. Divide, multiplica. Olha a setinha. Por quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Volta, multiplica, e os unicórnios estão aí para lembrar pra gente que isso é maravilhoso, é uma coisa colorida, cheia de arco-íris, é muito legal fazer essa conta, ok? Beleza, seguindo, vamos fazer uns exemplos, né? Até apareceu, deixa eu voltar aqui, né? Eu passei rápido, mas apareceu aí um resumo. Então, grandeza física é tudo que pode ser medido, as unidades no si para massa é quilo, para tempo é segundo e para distância é metro, e velocidade média, velocidade é distância por tempo, que é metros por segundo no sistema internacional e quilômetros por hora no dia a dia, e para transformar um para outro, o fator é 3,6, ok? Resumi aí tudo que a gente viu da física em 4 minutos até agora. Vamos fazer os exemplos, vou corrigir aqueles exercícios que estão aí na lista para vocês. Então, a primeira exemplo é: se uma pessoa conseguiu percorrer a distância de 3.000 metros em 45 minutos, sua velocidade nesse intervalo de tempo foi? Então, vamos lá. Regra, vamos identificar o que o exercício nos deu. O exercício nos deu a distância. Como é que eu sei que é distância? Bom, ele disse distância de, mas está em metro. E a única coisa que pode ser medida em metro é tamanho, é distância.
E 45 minutos, que eu sei que é tempo. Por quê? Porque tá em minuto. E o que a gente mede em minuto é tempo. Maravilha! E aí a gente quer achar a velocidade. Só que, problemas, ali está em quilômetro por hora. Então a gente tem que transformar. Vou transformar esse metro em quilômetro. Como? Lembra lá da escadinha? Tô no metro, tenho que passar decâmetro, hectômetro, metro. Então, eu tô subindo, eu divido 1, 2, 3 vezes por 10. Então, eu divido por 1.000, 3 quilômetros. E os 45 minutos? Bom, 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Eu quero passar para hora, então 1 hora tem 60 minutos, é só dividir por 60. Regrinha de 3, 1 hora tem 60 minutos, quantas horas tem 45? Faz o xizinho lá que você chega. Então, a gente chega em 45 dividido por 60, a gente chega em 3 dividido por 4, em 0,75. Aí é só correr para abraço. 3 dividido por 0,75, 4 km por hora. E aí a resposta brilha aqui pra gente. Resposta C, 4 km por hora. Vamos pro exemplo 2? Aí tem textinho. A Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Legal, mas não ajuda em nada. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que os locais onde estão hoje a cidade de Buenos Aires e a cidade do Cabo coincidissem, elas estavam juntinhas, era a mesma coisa. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Olha só as unidades que ele deu. Então, vamos começar a pôr. 120 milhões de anos é uma unidade de tempo. Então, anotei aí. 120 milhões. 120 seguido de 6 zeros. 6.000 quilômetros é a distância, né? Porque está medida em quilômetro e quilômetro média distância. E ele quer a velocidade média, mas antes vamos transformar quilômetro para centímetro, porque ele quer em centímetro por ano. Então, fazendo lá, a gente está em quilômetro, tem que descer para centímetro. E vai descer a escadinha 5 vezes. Então, vamos dividir isso aqui. Desculpa, tá descendo a escadinha, multiplica por 100 mil. E pronto, né? Que é 10, 10, 10, 10, 5 vezes. Temos distância, temos tempo. Só colocar na conta. Dá para cortar uma montanha de zeros e ficar com 60 por 12, o que nos retorna 5 centímetros por ano. Está no sistema internacional? Não está. E por que não está? Porque o exercício não pediu. A gente faz o que o exercício pede. Eu vou resolver esse exercício de novo, o mesmo exercício, mas agora usando notação científica, só para mostrar o poder da notação científica. Então, vamos lá. Em vez de escrever 120 seguindo de 6 zeros, eu escrevo 1,2 vezes 10 a 8. Depois vai lá e confere. Em vez de escrever 6.000 quilômetros, e aí quando eu passo, né, para centímetro, fica aquele número enorme, eu já vou escrever 6 vezes 10 a 8. Volta lá e confere. E aí, na hora de fazer a divisão, só fica 6 vezes 10 a 8 dividido por 1,2 vezes 10 a 8. Eles se cortam e eu termino com 6 dividido por 1,2, que dá 5. O mesmo número, o mesmo resultado, mas muito menos zero para carregar. Esse é o poder da notação científica. Vamos para o exemplo 3? Uma possível solução para a crise do tráfego aéreo no Brasil envolve o emprego de um sistema de trens de alta velocidade conectando grandes cidades. Meu sonho. Há um projeto de uma ferrovia de 400 km de extensão que interligará a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro por trens que podem atingir até 300 km por hora. Para ser competitiva com o transporte aéreo, estima-se que a viagem entre as duas cidades deve durar no máximo 1 hora e 40 minutos. Qual a velocidade média de um trem em km por hora que faz o percurso de 400 quilômetros nesse tempo? Você vê que ele deu aquela velocidade lá, aquele 300 tá só pra gente confundir, porque ele pode chegar até 300, mas a gente não usa esse 300 pra nada. O que a gente usa é o tempo e aqui. Problemas, a gente quer em quilômetro por hora e o tempo tá em minuto, tem que transformar. E cuidado, não é 1,4 horas não. É 1 hora mais 40 minutos. E para transformar minuto em hora, a gente divide por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Não pode pôr a vírgula, porque não é sistema decimal. Aí a gente faz a divisão, né? Fica 40 dividido por 60, corta os zeros, fica 4 sobre 6, fica 2 terços. Vou fazer uma fraçãozinha aí, ficou 5 terços. Eu podia terminar a divisão? Poderia. Daria 1,66666. Posso fazer isso? Posso.
mas dá uma dízima, a gente não gosta de dízima, eu vou deixar em fração. Beleza? Fiz a fração. Como é que a gente faz divisão com fração? Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. 400 dividido por 5 dá 80, vezes 3, 240 km por hora, o que está dentro dos 300, que é o máximo. Então seria um sonho, ele só precisava andar 240 km por hora, que em 1 hora e pouquinho a gente estaria, quase 2 horas ali, a gente estaria ligando essas duas cidades. Beleza? Bom, chegamos no resumo, de novo, né? Então, tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente trabalhou, espero ter ajudado vocês, bons estudos, e vai ter mais uma aula gravada nesse bimestre, que é a aula de movimento uniforme. Um beijão para vocês e até mais!